Boa noite, muito boa noite para você que está online conosco, para mais uma edição online do nosso Alcance Mais. Seja muito bem-vindo. Eu queria convidar você já a curtir esse vídeo, compartilhar essa palavra com alguém. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso, se inscreva agora no nosso canal, siga as nossas redes sociais, @alcancepinhais, para que você possa aí ficar por dentro das nossas programações, possa ser abençoado e abençoar outras pessoas também, compartilhando os nossos materiais. Bom, eu preparei aqui, queridos, uma palavra para compartilhar essa noite a respeito de algo que o Senhor falou comigo há uns 2 anos atrás, mais ou menos quando a pandemia começou. E eu acredito que essa mensagem tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo, como igreja, como sociedade, é uma exortação do Senhor para conosco. Eu acredito que isso também vai abençoar a sua vida. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías. Profeta Isaías, nós vamos ler no capítulo 6, a partir do versículo 1, um texto muito conhecido por todos nós. Isaías 6, a partir do versículo 1, o texto diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da sua porta se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Feche seus olhos um minuto. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua justiça sobre as nossas vidas. Eu oro, Deus, para que essa palavra tenha ação completa nas nossas vidas, edificando a nossa fé, nos mostrando a realidade sobrenatural da sua palavra, as realidades espirituais sobre as nossas vidas. Toca-nos, Deus, nessa noite e nos ajuda a corresponder com a sua vontade sobre as nossas vidas. Eu oro assim, em nome de Jesus. Eu quero começar esse compartilhar falando sobre um meme. Vai aparecer aí na sua tela, um meme muito conhecido. E ele mostra 2 homens que estão num trem e num ônibus, não sei ao certo o que é. E eles estão indo para o mesmo lugar. E eles estão sentados nesse veículo em lugares distintos, cada um em uma janela, né? Cada um de um lado. E um desses homens está muito triste, porque ele olha pela janela e ele vê uma paisagem encoberta, ele vê sombras, porque a paisagem está encoberta por um tipo de morro ali, né? E o outro homem que está do outro lado está muito feliz, e pela janela ele está contemplando, né, uma paisagem iluminada pelo sol. Esses 2 homens, eles estavam no mesmo veículo, provavelmente eles estavam indo para o mesmo lugar, mas a forma como eles enxergavam a realidade era completamente diferente. E essa realidade determinava o humor desses homens, né? Isso é um meme, a gente tem vários textos aí que foram compartilhados em cima desse desenho, né? Mas esse desenho ele fala de uma realidade sobre as nossas vidas e é o tema
dessa mensagem que eu gostaria de compartilhar. Eu e você, nós somos influenciados pelo que vemos, nós somos influenciados pelo que nós ouvimos e, consequentemente, com aquilo que a gente enfatiza. E isso determina diretamente o nosso comportamento. E o tema da minha mensagem é: depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. O nosso comportamento, a forma como a gente age, interage com as pessoas, com as coisas que estão ao nosso redor, depende do nosso ponto de vista, por aquilo que nós somos influenciados, por aquilo que nós enfatizamos. E o texto aqui, como eu disse, queridos, ele é muito conhecido por todos nós. Esse texto ele fala de um ponto de virada na vida do profeta Isaías. É um momento que determina o propósito aí da vida dele. E até esse momento, até do capítulo 1 ao final do capítulo 5, a gente vê um Isaías que fazia duras críticas, né? Ele fazia julgamentos duríssimos ao seu povo, ali às pessoas, aos seus ouvintes. E foi exatamente nessa experiência, quando ele viu o Senhor sentado num alto e sublime trono, a sua vida mudou completamente. E é nessa experiência que eu chamo a atenção para nós aqui nessa noite. Eu quero tirar 2 lições sobre essa experiência de Isaías, que nós podemos tirar lições para o que nós estamos vivendo, a forma como nós estamos enxergando as coisas. E isso vai depender da perspectiva, como eu falei, do ponto de vista em que cada um de nós compreende e que cada um de nós corresponde. Depende do ponto de vista. O primeiro ponto aqui da minha mensagem é uma pergunta. Pergunta aí, de repente, para a pessoa que está do seu lado, pergunta para você mesmo: o que nós estamos contemplando? O que você está contemplando? O que eu estou contemplando? O que nós estamos contemplando? E, queridos, a palavra contemplar, ela quer dizer muito mais do que olhar. Contemplar significa fixar o olhar. Fixar o olhar em alguém, fixar o olhar em algo, fixar o olhar em si mesmo. E significa fixar o olhar com encantamento, com admiração. Então não é só você olhar, é você olhar para algo e contemplar, ou seja, se encantar com o que você está vendo, admirar, perder tempo, prestar muito atenção no que você está olhando. Isso significa contemplar. E fica aqui a pergunta, com o primeiro tópico dessa mensagem: o que você está contemplando? O que nós estamos contemplando? Queridos, tudo aquilo que nós julgamos sendo correto ou incorreto, sendo bom ou sendo ruim, sendo certo ou sendo errado, vai depender da maneira como nós enxergamos o mundo. E essa visão, essa forma de enxergar o mundo, ela é determinada por aquilo que nós contemplamos. Ou é determinado por aquilo que nós admiramos, aquilo que nós perdemos o tempo olhando, E na maioria das vezes, isso vai acontecer de maneira involuntária, ou seja, nós não estamos conscientes disso. Acontece de maneira involuntária. O nosso subconsciente, aquilo que está dentro de nós, está acontecendo e a gente nem está prestando atenção. Aquilo que nós julgamos por certo ou errado, esse julgamento acontece dentro de nós de uma forma muitas vezes involuntária. E o texto aqui, ele vai mostrar para nós 2 formas de enxergar o mundo. 2 visões de enxergar o mundo que vão dar sustentação e base para todas as decisões que a gente toma, para toda forma de comportamento, e você vai concordar comigo. E a primeira forma, queridos, de enxergar o mundo guarda comigo, é uma visão da terra. Da terra para o céu, da terra para as coisas, da terra. Lá no versículo 5, a gente percebe o profeta Isaías respondendo naturalmente ao que ele contemplava, ao que ele via, ao que ele enxergava. E ele via o seguinte: que ele era um homem de lábios impuros e que ele habitava
com pessoas de lábios impuros. Ele era uma pessoa de lábios impuros e ele enxergava homens de lábios impuros. Era isso o que Isaías enxergava, essa era a visão da terra. E uma vida pela perspectiva terrena, queridos, ela é definida pelo pecado. A forma de enxergar o mundo da terra, a perspectiva terrena, ela é uma perspectiva do pecado. Ela começa, passa e termina no pecado. Por mais boas intenções que existam, se nós olharmos pela perspectiva terrena, ela vai começar no pecado. Ela vai passar pelo pecado e ela vai terminar no pecado. Pensa comigo nas coisas que acontecem ao nosso redor, aquilo que a gente está vendo acontecer diariamente. A gente percebe claramente que o mundo que a gente vive, ele é completamente influenciado pelo pecado. Essa semana aconteceu algo terrível, não sei se você está sabendo, mas a Colômbia, um país vizinho aqui, acabou aprovando o aborto com até 22 semanas. Que terrível isso! 22 semanas, o bebê ele já está completamente formado. O bebê já tem uma identidade formada. Ele já tem algo que o difere de todo outro ser humano. Com 22 semanas, esse bebê já está formado. A única coisa que difere, a única coisa que faz ele ainda, de repente, não poder nascer, é porque ele ainda não está nutrido completamente para sair, né, do útero. Mas a gente vê inúmeros casos de bebês que nasceram com 22 semanas e hoje vivem uma vida completamente normal. E a Colômbia, infelizmente, aprovou o aborto com 22 semanas. E a gente tem uma ex-deputada no nosso país que ela sofreu duras críticas porque ela estava comemorando esse feito, essa decisão da Colômbia em aprovar o aborto, em legalizar o aborto. Uma ex-deputada que defende direitos feministas, que defende direito dos animais, que defende direitos de violência contra a mulher, enfim, ela defende várias pautas aí dos direitos humanos, mas ela entrou totalmente em contradição porque comemorou o assassinato. Porque um aborto, em qualquer circunstância, para nós cristãos, é um assassinato. E a gente percebeu, e a gente percebe que esse mundo, queridos, ele jaz no maligno, porque isso está claramente definindo a forma como a gente enxerga as coisas. Estamos caindo na normalidade, a gente percebe claramente que o nosso mundo ele é influenciado pelo pecado, ele tem uma visão da terra. O Senhor Jesus diz lá no livro de Mateus, no capítulo 6, dos versículos 22 e 23, ele diz o seguinte sobre o que nós enxergamos. Os olhos, eles são a lâmpada do corpo. Se os meus olhos forem bons, todo o seu corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Então a gente percebe aí claramente que Isaías, ele nos ensina que uma visão da terra, ela começa pelo pecado. Mas o texto também ele fala de uma visão que vem do céu. Lá no versículo 3, os serafins, na visão de Isaías, ele vê os serafins, e os serafins eles dizem o seguinte: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles responderam naturalmente ao que eles estavam vendo. E em determinado momento eles falam assim, toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa, meus queridos, é a perspectiva celestial. Essa é a visão do céu. Esse é o ponto de vista do céu. Então, se a gente tem um ponto de vista da terra que começa no pecado, a gente tem um ponto de vista no céu que começa com a glória de Deus. E os serafins, eles voam e eles olham para a terra e eles falam, toda a terra está cheia da glória de Deus. Eles têm a perspectiva celestial. Lá no mesmo livro de Isaías, o capítulo 55, versículos 8 e 9, a palavra nos diz, olha, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês.
e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, do que os pensamentos de vocês. Claramente fica evidente para nós, querido, que a visão de Deus, a visão dos céus, ela é completamente da visão da terra. A visão dos céus mostra a terra cheia da glória de Deus, a visão da terra mostra a terra cheia do pecado. E fica implícito aqui para nós, então, que nós podemos fundamentar, interpretar e agir por esses dois pontos de vista. Por essas duas perspectivas. E eu quero que você pense comigo, qual é o ponto de vista que rege a sua vida? Qual é o ponto de vista que tem determinado as suas decisões? Qual é o ponto de vista que tem determinado o seu caminho, os seus pensamentos, a forma como você se enxerga, a forma como você enxerga as coisas e a forma como você enxerga o próprio Deus, a forma como você enxerga as pessoas? Você vive pelo ponto de vista do céu ou pelo ponto de vista da terra? Fica essa primeira reflexão aqui. Em segundo lugar, eu quero dizer que toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. A forma como nós a enxergamos, né, ela vai determinar como a gente reage às coisas. A forma como a gente enxerga o mundo vai determinar como a gente reage a ele. O nosso conceito de família, o nosso conceito de relacionamentos, o meu e o seu conceito de igreja, o meu e o seu conceito de trabalho, o meu e o seu conceito de dinheiro, o meu e o seu conceito de entretenimento, tudo que está ao seu redor, o que você determina como certo ou errado, como bom e ruim para a sua vida, a forma como você educa os seus filhos, o conceito que você tem do que é beleza, do que é aceitável, do que não é aceitável. Existem diversas pautas, queridos, que estão determinando a nossa sociedade. Nós, como povo santo, como igreja, temos que nos atentar a isso. Aborto, legalização das drogas, política, estamos num ano de eleição, nós temos que estar atentos a isso, meus queridos. Qual é o ponto de vista que rege as nossas vidas? Qual é o ponto de vista que nos faz tomar decisões? O que nós consideramos como justo e injusto, como certo ou errado? Nós não podemos ficar em cima do muro, nós não podemos ser neutros. Não. Nós temos que ter o ponto de vista dos céus. O texto continua, o texto mostra a transformação, queridos, que a perspectiva dos céus fez em Isaías. Quando no momento que ele é tocado, por um daqueles serafins, ele é transformado. Aliás, no momento em que ele vê o Senhor, ele tem consciência do ponto de vista que regia a sua vida. Quando ele viu o Senhor, ele falou, ai de mim, porque eu estou vendo, o meu ponto de vista é baseado no pecado, mas ele é tocado. E no momento que ele é tocado, o ponto de vista do céu invade a vida de Isaías. Capítulos antes, como eu falei desse momento, a gente vê um homem convicto de suas palavras e ações. Mas deixa eu falar para você, assim como Isaías, nós podemos estar convictos das nossas ações, das nossas palavras, das nossas decisões, baseados num ponto de vista errado, baseados num ponto de vista equivocado. Assim como Isaías, eu e você podemos agir com boas intenções, mas sem a perspectiva correta. Não adianta você ter boas intenções, você precisa da perspectiva correta. Somente a perspectiva do céu colocou as coisas no lugar certo. Somente a perspectiva do céu vai colocar a nossa vida no lugar certo. Vai nos dizer, vai nos mostrar quais decisões precisamos tomar, quais caminhos precisamos seguir. Somente a perspectiva do céu. A gente percebe que depois que Isaías foi tocado por Deus,
a perspectiva correta invadiu a vida dele, ele pôde tomar as decisões baseado no que Deus dizia. A gente sabe qual foi o impacto que isso teve na vida de Isaías. Ele profetizou muitas coisas que vieram acontecer depois com o povo de Deus. E eu quero falar aqui duas coisas sobre o ponto de vista do céu que eu e você precisamos nos atentar. O ponto de vista do céu, ele exalta a santidade e a soberania de Deus, independente das circunstâncias. Queridos, nós precisamos viver por isso. Nós precisamos viver baseado no fato de que Deus é santo e no fato de que Deus é soberano. E Ele nos chamou para viver nesse lugar. Ele nos chamou para ser santo como Ele, para viver debaixo da sua soberania. E não mais ser governado pelas circunstâncias, mas governado pela santidade, pela soberania dEle. Nós vivemos um momento muito difícil, estamos colhendo muita coisa por causa da pandemia. E a verdade é que ninguém sabe de fato como isso aconteceu ou como as coisas vão ser. Vacina, isolamento, formas de fazer as coisas daqui para frente. Usa máscara, tira máscara, toma vacina, toma 1, 2, 3, 4, 5, 6 doses de vacina, faz o isolamento. Na verdade, ninguém sabe o que tem que fazer corretamente. Muitas pessoas dizem que a gente vai ter que conviver com esse vírus. E a gente vê várias pessoas querendo ser donos da verdade por aí. A verdade mesmo é que a gente não sabe como as coisas vão ser e vão acontecer. Mas acima disso, nós temos certeza de que Deus é soberano. De que Deus governa sobre todas as coisas. E se Deus governa sobre todas as coisas e nós fomos chamados para viver debaixo desse senhorio, independente do que vai acontecer conosco, independente de qual vai ser o resultado triste ou ruim, nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. E queridos, por mais que a gente esteja enfrentando um turbilhão de emoções, por mais que eu e você estejamos enfrentando um turbilhão de problemas, claro, nós não temos que ficar isentos a isso, temos que respeitar. Muitas pessoas morreram, infelizmente, pessoas adoeceram, pessoas perderam o seu emprego, o seu trabalho. Eu estava conversando com um pastor essa semana que quase teve que fechar a sua igreja. Coisas muito tristes aconteceram, mas deixa eu falar para você, querido, independente dessas circunstâncias ruins, a nossa paz, ela nunca vai ser tirada. A nossa paz, ela nunca vai ser tirada, porque a nossa paz não depende do que acontece ou do que vai acontecer. A nossa paz depende do fato de que Deus é soberano e Ele é soberano. Nada pode pegar o nosso Deus de surpresa. Tudo está debaixo do seu governo. E se nós caminhamos nesse lugar, nós vivemos em paz, nós vivemos seguros, nós podemos tomar as decisões que Ele nos ordena tomar. E abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. O ponto de vista do céu mostra quem nós somos de verdade e, consequentemente, o que nós precisamos fazer. Nós podemos estar sendo influenciados pelas coisas que acontecem ao nosso redor. Nós podemos estar sendo influenciados pelas muitas vozes que nós estamos ouvindo, pela falta de dinheiro, pela falta de saúde, pelos problemas. Mas nós não somos o que está acontecendo. Nós não somos o que está acontecendo, nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. E quando nós nos atentamos para esse ponto de vista que vem dos céus, querido, nós podemos viver a verdade, nós podemos saber o que nós precisamos fazer. Nós não vivemos pela agenda desse mundo, nós vivemos pela agenda do céu. E nesse mês de sobrenatural, queridos, o Senhor Ele quer nos tocar, assim como Ele tocou em Isaías. O Senhor, Ele quer nos dar a visão dos céus, assim como Ele deu a visão para Isaías, para que eu e você possamos olhar para o Senhor, contemplar a beleza dEle na sua santidade, e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, para fazer a Tua vontade, para ver a Tua vontade acontecer, como igreja, como família, como cidadão. É para isso que o Senhor está nos chamando nesses dias, para viver de forma sobrenatural, para viver, para responder ao mundo, às circunstâncias, a nós mesmos e ao Senhor, de forma espiritual, não de forma
humana, carnal, caída, não com uma visão da terra, com a visão dos céus. Eu quero terminar essa palavra lendo com você o livro de Efésios, capítulo 1, os versículos 17 a 19. O apóstolo Paulo intercedendo aqui, nos mostrando uma forma de intercessão, ele diz o seguinte: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha o que ele diz agora: peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Existe uma perspectiva dos céus, queridos, que quer invadir as nossas casas nesse momento, que quer invadir a minha e a sua vida nesse momento. Mas a única forma de eu e você termos essa perspectiva é sermos tocados pelo Senhor Jesus. É saber que em nós mesmos, por nós mesmos, nós não podemos fazer coisa alguma. Se eu e você quisermos mudar, nós não vamos conseguir sozinhos. Se eu e você quisermos ter uma perspectiva do céu, naturalmente você não vai conseguir. Você precisa ser tocado pelo Senhor. Você precisa entender que o sacrifício de Jesus na cruz por você, que existe uma boa, uma maravilhosa notícia de que você foi salvo desse mundo, que pelo sangue de Jesus Cristo os seus pecados foram remidos. E assim como Isaías teve o seu pecado perdoado, eu e você, pelo sangue de Jesus, fomos perdoados do nosso pecado. E porque fomos perdoados do nosso pecado, podemos viver da maneira que Deus assim desejou, da maneira que Deus assim planejou, em paz e frutificando em toda boa obra, conhecendo a riqueza da sua glória, podendo olhar para nós mesmos, para as pessoas e para as circunstâncias, com o olhar do Senhor Jesus, tomando decisões segundo a vontade dEle para as nossas vidas. Sem desespero, sem medo, sem tristeza, mas com paz, com alegria, com satisfação no Espírito Santo. Amém? Eu quero orar por você. Nesse momento eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Se você está em família agora, se reúna em família. Peça para que Deus toque a sua vida. Se você está desesperado, se você está olhando as coisas ao seu redor, as circunstâncias ao seu redor, e você não consegue ver uma luz, se você anda com medos, se o desespero está batendo a sua porta, eu quero dizer para você, o Senhor vai te tocar nesse momento, nos perdoar dos nossos pecados, nos fazer enxergar pelo céu, pela perspectiva celestial. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa noite, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te pedir, Espírito Santo, abre os nossos olhos. Espírito Santo, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, eleva, Senhor, as nossas vidas acima da terra, acima das coisas terrenas, acima do pecado, para que nós possamos ver com os seus olhos, para que assim como os serafins, eles olhavam para a terra e eles viam a terra cheia da tua glória, nós possamos olhar ao nosso redor e ver a tua glória enchendo as nossas vidas, enchendo a nossa igreja, enchendo as pessoas, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos relacionamentos, a forma, Senhor, como nós interagimos com as coisas. Deus, em nome de Jesus eu oro, toca-nos, Senhor, toca os nossos lábios, nos tira de toda impureza e nos ajuda a viver segundo a perspectiva que vem do Senhor para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que estão me assistindo nesse momento, para que a tua perspectiva invada, Senhor, na vida dessas pessoas. E nos livre do medo, Senhor. Nos livre do desespero, Senhor. Nos livre do pecado, Deus. E nos leve a uma vida sobrenatural, de frutificação, Senhor, de paz, de alegria, de satisfação no Senhor, Pai. Abre os nossos olhos, para que assim como Isaías pode ter a perspectiva dos céus, nós, a tua igreja,
possamos ter a perspectiva renovada nesse dia, a perspectiva do céu. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, esse resto de noite, que você tenha um resto de semana maravilhoso na presença do Senhor. Fique ligado, nesse final de semana nós vamos ter a nossa conferência sobrenatural. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça, dá tempo, venha participar conosco. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima.